hoje nesse nosso singelo evento, no dia 8 de junho de 2024, Dia dos Oceanos, um dia de honrarmos os oceanos e de trazermos a importância dos oceanos para a reflexão, né? E a gente dá boas-vindas a todos. Hoje nós temos o prazer de ter aqui membros da Abracampo, da diretoria da Abracampo, e também membros da SP Flor, da diretoria da SP Flor, para trazer essa mensagem, né, nossa, com muito carinho para todos vocês que estão assistindo, né? E eu queria lembrar a origem desse trabalho, de onde que começou tudo isso, né? Por que a gente está aqui hoje? Então, assim, só lembrando rapidinho, durante o primeiro seminário transdisciplinar da Abracampo e o segundo simpósio da SP Flor, que foi o ano passado, de setembro, né, nós construímos a iniciativa de um movimento pelo planeta, né, propondo cuidados para com toda a existência planetária, a partir da utilização das nossas amadas essências de campos de consciência da natureza e também da terapia floral. E daí surgiu o movimento pelo planeta, que vem trabalhando, que desenvolveu algumas iniciativas, né, através de coletivos, e hoje esse movimento pelo planeta formou uma força-tarefa, em função de tudo isso que tem acontecido no Rio Grande do Sul há um mês, né, situações que permanecem ainda muitíssimo complicadas. Então, para atuar perante a situação climática como um todo, obviamente, mas em especial direcionar esforços para o bem do Rio Grande do Sul, o Movimento pelo Planeta propôs uma força-tarefa através de uma campanha chamada Essências de Campos de Consciência pela Natureza, que é uma iniciativa unificada desses vários coletivos, promovida, então, pelos integrantes do movimento individualmente e pelos coletivos. As ações, então, dos integrantes individuais, elas são feitas através do voluntariado, então as pessoas estão se inscrevendo para atuarem como terapeutas florais, atendendo em terapia floral de forma online. Alguns já estão, né, lá no Rio Grande do Sul, atuando como terapeutas florais presencial. Também estão montando as essências, recebendo materiais e atuando no sentido de levar as essências, né, para pessoas, animais, ambientes, é muito legal. Também estão ajudando em ações de doação, né, e coleta e envio de garrafinhas de água, trabalho da nossa querida Patrícia Boavista, super trabalho feito no Rio de Janeiro, enviando essa água toda para o Rio Grande do Sul, para que a gente pudesse montar as garrafinhas para serem entregues para as pessoas, né? Também nós fizemos rifa, o coletivo Dragonlight fez rifa, nós fizemos vaquinha, tanto no Conaflor como na SP Flor, vaquinha não, Pix, né? Para doação, compramos bastante coisa e estamos ajudando, né? A coisa está indo. Bom, com relação aos coletivos, a gente tem um trabalho bem interessante, que eu acho importante da gente estar trazendo para vocês, inclusive, se quiserem se integrar ao trabalho, vai ser bem legal, né? A comunidade SP Flor está sob os cuidados da Beth Savioli, está trabalhando com voluntariado, né, para o atendimento online em terapia floral, cuida da doação de essências, arrecadação de dinheiro, para que a gente possa comprar insumos, né, frascos, conta-gota, válvula gatilho, né, para as embalagens. Também a gente está, num segundo momento agora, a gente vai começar no desenvolvimento de fórmulas específicas para o atendimento de animais vitimados. Então, a SP Flor se voltou muito mais para essa questão do lado dos animais, também ajudando no lado humano, né? E a ideia é a cocriação de fórmulas em solução estoque ou em solução de uso diretamente, para que a gente possa enviar esse material diretamente para o Rio Grande do Sul. O Grupo IVC de Pesquisa e Ensino, que eu estou coordenando, está com os cuidados com os ambientes a partir das essências, dos elementais, de mesa radiônica, e esse é um trabalho que a gente vai começar a partir de agora, né? Porque até então a gente tem trabalhado na organização,
ajudado o Conaflor no SOS Florais e ajudado especificamente no trabalho para com animais. O Dragon Energy Center está trabalhando com 3 coletivos, né? Um direcionado para mesas radiônicas, eles fizeram 21 dias de mesas radiônicas, meditação de cocriação de saúde e doação de essências para distribuição, e estão trabalhando na Escola de Saúde Pública, junto com o pessoal do SUS, um trabalho muito legal, para o qual todos nós colaboramos, né? Então, a gente consegue água, manda para lá, né, Patrícia? Consegue algum dinheiro para comprar insumos e manda para lá. Esse foi o nosso foco na Escola de Saúde Pública com o sistema. E agora a gente vai direcionar os nossos esforços para apoiar a Luísa em Florianópolis, né? A Abracampo, trabalhando magnificamente, doando essências numa ação, como sempre, né? A Abracampo sempre, desde que ela existe há 20 anos, e antes disso, bota mais uns 30 aí, né? Os produtores brasileiros sempre doando as essências numa atitude magnífica de aproveitar esse momento, né? Para poder dar o melhor de si e ajudar com tudo o que pode. Então, muito, muito linda sempre a ação feita pela Abracampo com a doação. E, além disso, com outras ações dos vários sistemas, ações independentes, né? Mas trabalhando também conexão consciencial para levar, através dos campos de consciência, aquilo que é necessário. O Diálogos com a Terapia Floral, com a Luísa Elias, né? Trabalhando pelo reequilíbrio das águas, fez uma série de lives, das quais todas nós participamos, né? Enviando essências de uso, né? Agora a força-tarefa vai toda atrás da Luísa, a gente vai mandar tudo para lá e ela vai encher o carro dela e levar todo esse material para Canoas e São Leopoldo, né? Para que a gente possa atuar um pouco mais ajudando lá os seres humanos, mas em especial os animais e ambientes. Grupo Vijaya Rei, da Camila Marques, enviando o reiki bravamente todas as terças-feiras, e além disso, com grupos de oração, com todo um movimento bastante grande que vem dentro desse pessoal trabalhando pelo bem de todos, né? Grupo Raizama de Terapias Integrativas, com a Daniela Schuster, aí ao lado do benzimento, trabalhando o benzimento de animais, de natureza. O grupo de Reiki Cura da Filomena Flor, enviando Reiki para as regiões afetadas, e mais todo um lado xamânico lá, super especial, que ela sabe mexer. Então, todos esses coletivos têm atuado conjuntamente com o trabalho do SOS Florais, do Conaflor, né? Para que a gente possa mobilizar e ajudar da melhor maneira possível, né? Bom, isso tudo por quê? Né? Nós vivemos esse momento que realmente se mostra um momento de ebulição climática, né? Com o aumento da temperatura chegando a 1,5 graus, acima daquele do período do início da Revolução Industrial, né? Com os oceanos, que têm um papel fundamental como reguladores do clima, eles estão sofrendo muito, e é importante lembrar isso, hoje, Dia dos Oceanos, né? Porque se eles são reguladores do clima, eles sofrem muito mais, né? Porque eles absorvem os raios solares e eles vão liberando aos poucos, né? E são eles que geram as nuvens, o movimento da atmosfera, eles garantem as chuvas, né? Só que o fato deles receberem esse excesso de temperatura faz com que a temperatura dos oceanos aumente. E, ao aumentar a temperatura, ela acarreta uma perda gigantesca da diversidade da vida marinha. Além disso, eles também absorvem CO2, né? O que causa desequilíbrio químico, acidez e impacta diretamente os ecossistemas. Então, no mais, gente, né? Não vamos demorar com isso, mas poluição, microplástico, e aí o que nós, enquanto Movimento pelo Planeta, enquanto nós, como produtores de essências, como terapeutas florais, como cidadãos, eco-cidadãos, né? O que a gente pode fazer, né? E é por isso que nós estamos aqui, para conversar um pouquinho,
para trocar ideias, para refletirmos juntas, né? E para que a gente possa fazer a nossa parte. E eu gostaria de passar a palavra para a Luísa, para que ela pudesse trazer um pouquinho para a gente de como essa campanha, né, de essências de campos de consciência pela natureza, como isso tem atuado agora, nessa semana. Então, só para contar um pouquinho, rapidinho, na terça-feira, nós fizemos das 8 da noite às 22, né, das 20 às 22, nós fizemos um trabalho lindíssimo. Durante essas 2 horas, os grupos de reiki, de mesa radiônica, de benzimento, todo mundo de oração, nós fomos nos unindo em lugares diferentes, né, em coletivos diferentes, mas todos atuando no sentido de enviar bênçãos para o planeta e para o Rio Grande do Sul. Aí, na quarta-feira, fizemos um trabalho lindo, que a Luísa vai falar. Na quinta-feira, nós tivemos o Quintessência Floral, direcionado, falando sobre como atender os animais e os ambientes em situação de catástrofe. E hoje, esse trabalho que nós estamos fazendo e iremos fazer de reflexão e envio de boas energias e muita consciência evoluída para o planeta. Então, passo a palavra para a Luísa, por favor. Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas, que maravilha estar aqui. Essa fala linda da Kátia, né? Agradecer, né, em todos os momentos nas nossas lives do movimento pelo reequilíbrio das águas, que é um braço do movimento pelo planeta, né? A gente reverencia e agradece a Espeflor, que é o grande pai e mãe, né? Ou mãe e pai desse movimento, né? Que coordena, mas que muitas vezes você já deixou claro que não é um movimento da Espeflor, né? Muito embora tenha sido idealizada, então é um movimento que está sendo só coordenado. Então, é um prazer muito grande, então, aqui, ter, né, eu, hoje, representando aqui várias representações, né, não sei exatamente, então, o dia de hoje, eu estou aqui como comunicadora do canal Diálogos com a Terapia Floral, mas também como guardiã do cargo da presidência da Abracampo, guardiã do cargo da diretoria de ensino da SP-Flor. Nós temos aqui a presidência da SP-Flor, né, Kátia, nós temos aqui a Beth, que é a coordenadora do Movimento pelos Animais, a Camila, que é a coordenadora do Movimento Reiki, né, então, assim, tantos, Maria Alice aqui, maravilhosa, né, Florais da Amazônia, Sandra também, né, Florais da Vida e Suave, a Pati, então, assim, Berenice, maravilhosos florais de Lara, essências maravilhosas que todos os produtores da Abracampo têm de forma muito amorosa e gentil enviado para esse movimento, que é o SOS Florais também, que está acontecendo através do Conaflor, né, e que nós estamos aqui participando. Então, hoje é uma união, né? Como a Kátia falou, nós estamos na unicidade hoje, né? Então, nessa semana aí do meio ambiente, hoje, o Dia Internacional dos Oceanos, né? Isso é muito importante. Então, a gente juntou, então, tenho aqui algumas queridas que já estiveram na live, né? Pelo canal Diálogos com a Terapia Floral. Então, o que está sendo feito, né? E o que por que hoje, né? O que a gente propôs hoje. Então, no dia 5, que foi o Dia Internacional do Meio Ambiente, nós reunimos alguns produtores da Abracampo, alguns terapeutas, para que a gente pudesse fazer uma conexão, um trabalho forte, lindo, de conexão do nosso eu superior, com o eu superior da água, não das águas, mas da água, desse ser consciente, desse elemento, seja lá como for que a gente queira chamar, H2O, que foi cocriado dessa forma pura, né? E que é tão maravilhoso, né? Que tem essa possibilidade de memória fantástica que nos
possibilita trabalhar e cocriar as essências de campos de consciência, né? Então, aqui, eu falo em nome dos produtores, e que também possibilita todos os terapeutas a fazerem a diluição e cocriarem a solução de uso para os seus clientes. Então, a água possibilita isso tudo, né? A água está dentro da gente, a água está no ar, a água está nos oceanos, né? A água está em tudo. A vida, como nós conhecemos, ela veio e se mantém através da água, né? Então, quando a gente fala de água, a gente fala desse elemento puro, que tem dentro de si o seu campo consciencial também puro, imaculado, e traz essa memória, muito embora ela possa fazer várias combinações, ela possa estar poluída, possa estar em vários estados, aquele elemento, aquele ser puro está ali, com toda aquela informação, com toda aquela mensagem, com todo aquele campo de consciência. E nós também, enquanto seres humanos, temos a nossa luz, a nossa pureza interna, né? O nosso eu superior é puro. E estamos todos em unicidade, conectados com o nosso Deus, Pai, Mãe, com o todo, seja lá o nome também que a gente quiser dar a essa fonte criadora, né? Então, na quarta-feira, nosso objetivo foi cocriar um grande campo consciencial através de uma conexão amorosa do eu superior dos seres humanos, né? Lógico que representado por uma pequena, ínfima parcela, mas não importa, o que importa é a intencionalidade, a gente sabe que através da intencionalidade a gente multiplica muito, com com o eu superior da água, H2O, esse ser consciente. Então, tendo sido feita essa conexão, a proposta hoje é que, de conexão de ser superior para eu superior, a gente possa dialogar. Então, agora aqui, né, em nome do Diálogos com a Terapia Floral, né, e desse movimento, Reequilíbrio das Águas, a gente possa abrir esse diálogo com a água. Mas um diálogo que já teve esse ancoramento de eu superior. Então, aqui nós vamos falar através da nossa consciência, daquilo que nós temos consciência, associada ao nosso campo consciencial, que muitas vezes não é consciente, né? Campo de consciência não tem a ver somente com a consciência. Aliás, até muitos seres não sencientes também têm os seus campos de consciência, ou seja, tudo no universo tem um campo de consciência, tanto no macro como no micro. E como a Kátia gosta de dizer, são provedores de campo, né? Esse é um termo que ela usa que é muito apropriado. Então, tudo no cosmos se presta a ser provedor de campo, dentro da sua pureza e do seu eu superior. Então, nesse diálogo com a água, através dessa conexão que já foi feita, o que é que eu proponho nesse momento, né? Então, nós vamos, cada um de nós, ter um espaço para dialogar com a água. Então, eu vou abrir esse diálogo, e dentro de uma das apresentações do estar da Luísa nesse momento evolutivo, nesse momento existencial, nesse tempo-espaço planetário, eu tive uma formação como cirurgiã cardíaca, antes de ser e de estar como homeopata e de estar como sintonizadora de essências de campo de consciência. Então, essa minha reflexão vai passar um pouco por essa minha formação. Então,
O que eu vou falar, metaforicamente, não é novidade para ninguém, e as comparações que eu vou fazer também não é novidade para ninguém. Então, eu vou trazer aqui o mar como sendo o grande coração pulsátil do nosso planeta. Por quê? Esse coração que bombeia, né, através das marés que sobem e descem, dos movimentos, né, de sístole, que é contração, e diástole, que é de expansão, que o mar também tem, né, esse movimento. Nós temos o mar recebendo todos os rios, recebendo os riachos, e todos os vasos que chegam no coração e que levam sangue para o coração são chamados de veias. Então, os rios, seus afluentes, são as veias que levam a água diretamente para o mar, para o coração. E do coração, todos os vasos que saem para levar um sangue oxigenado, depois de já ter passado pelos pulmões, esses vasos recebem o nome de artérias. Quais são as artérias do nosso planeta? Então, a água, ela sai do mar, também dos rios, mas vamos considerar a maior parte que está no mar. Ela evapora e ela cai em forma de chuva. Então, as chuvas, representam o nosso sistema arterial, porque elas trazem irrigação para todos os seres, para a nossa Mãe Terra. Elas irrigam, assim como as artérias levam irrigação de oxigênio para todo o nosso corpo. Então, se a gente observa que existe um equilíbrio perfeito, né, em todo esse sistema, um equilíbrio de pressão, de volume, de velocidade, de fluxo, dentro dos seres, né, não só seres humanos, mas os animais também, né, a Camila, veterinária, ela sabe disso, os animais também, eles passam pelos mesmos problemas físicos que nós passamos, né, eles têm esse movimento também como nós. Se isso está desequilibrado, o que acontece? A gente pode ter uma hipertensão arterial, a gente pode ter um infarto, pode ter um acidente vascular, e aí acontece um desequilíbrio. E esse território que deixa de receber sangue, deixa de receber oxigênio, o que acontece? Ele morre, existe uma necrose. A mesma coisa acontece com o nosso planeta quando existe um desequilíbrio. A gente observa na região Nordeste uma falta de água. Então, uma isquemia, uma deficiência de irrigação, que também leva à morte. Nós estamos observando agora na região sul uma enxurrada que é como se fosse um acidente vascular hemorrágico, que também leva à morte. E morte é morte mesmo, é necrose, é morte de seres que a gente não recupera mais. O que foi, transmutou, transformou. Eu tenho certeza que a morte não existe. Existe uma transformação, né? Quem é mais materialista imagina que é uma transformação no plano físico-químico, e quem é mais espiritualista pode acreditar que existe uma transmutação, uma transformação, assim como uma borboleta que, após ficar um tempo no casulo, ela alça voos, ela se metamorfoseia, né? Então, a metamorfose. Então, eu queria trazer isso para a gente, né? Que o que nós estamos vivenciando hoje, nessa distribuição desarmoniosa e desequilibrada das águas, não só no nosso país, mas em todo o mundo, isso está trazendo morte. A gente sabe que, dentro da cocriação planetária, alguns lugares naturalmente já vieram, como os desertos,
com essa ausência de água. Assim como a gente tem alguns órgãos e sistemas nossos que precisam de mais oxigênio e outros que precisam de menos oxigênio. Isso está tudo certo. E isso de tempos em tempos também é mudado. Oceanos viram desertos e vice-versa. Mas isso faz parte do reequilíbrio natural. Mas quando nós destruímos, quando nós poluímos, quando nós devastamos, quando nós queimamos, nós estamos desequilibrando esses sistemas. E aí, existe uma frase que a gente sabe muito, né? A água encontra um caminho, a natureza também encontra um caminho. Então, a natureza não precisa da gente para se reequilibrar. Ela tem as suas formas de se reequilibrar sozinha. Quer a gente queira ou não. Quer a gente ajude ou a gente atrapalhe. O que acontece é que se a gente ajudar, nós vamos estar deixando de ser aqueles seres que estão morrendo precocemente, estão sofrendo e estão tendo uma qualidade de vida ruim por culpa nossa, por atitudes nossas. Então, a gente precisa, né, ajudar, auxiliar. Primeiro, a nossa forma de estar vivendo nesse planeta e de estar se conectando com esse planeta. Então, não é pelo planeta, é por nós. Por todos os seres que aqui se encontram nesse tempo e espaço, e para aqueles que ainda virão, para que a gente possa ter uma qualidade de vida. Então, esse movimento é para as nossas águas internas, primeiramente, e depois para auxiliar. A Kátia fez uma reflexão linda na quarta-feira, que ela falou, a água está poluída, o rio está poluído. Ela recebeu uma poesia linda, e a água dizendo para ela, a hora que eu evaporar, eu volto a ser água pura. E ela deixa a sujeira para trás. E quando ela cai como chuva, ela volta na sua pureza. Então, ela encontra o caminho dela. Então, a gente precisa fazer alguma coisa enquanto co-criadores, enquanto terapeutas. Um trabalho de conscientização, primeiro, e de observar de que maneira a gente pode trabalhar com as essências de campos de consciência que são um presente da natureza para a gente se equilibrar e a gente pode devolver isso para a mãe natureza. Então, o que eu quero trazer para todos nós nesse dia de hoje, nesse diálogo com a água? O que a gente sente do nosso fundo, né, do coração, do fundo do nosso coração, que a gente pode fazer, usando esse manancial maravilhoso que são as essências de campos de consciência para ajudar nesse movimento pelo planeta, não só no reequilíbrio das águas, mas no reequilíbrio de todos os seres, dos animais, de todos os ecossistemas, das plantas, de todos. Então, essa é a pergunta que eu deixo aqui para vocês, né? O que a gente pode fazer para não deixar que a própria Mãe Terra encontre o seu caminho e a gente não sofra? Então, essa é a grande reflexão. E aí eu vou abrir espaço, né? Quem quiser se sentir, assim, chamado para falar, pode levantar aí a mãozinha, a gente abre aqui uma fila, mas, assim, é uma fala do fundo do coração, né? Muito além daquilo que a gente tem consciente dentro da gente. É por isso que a gente abriu a conexão de eu superior para eu superior, porque aí é o nosso campo de consciência falando. Porque daí, quem sabe, daqui surge alguma coisa que a gente conscientemente não tinha pensado ainda. Então, esse é o objetivo, né? Nós estamos vivendo um momento diferente, difícil, de muitos desafios, em que o que a gente faz, o que tem feito, não funciona.
Então, nós estamos sendo convidados a construir, reconstruir os nossos paradigmas, tudo aquilo que a gente conhece, coisas que a gente dizia que não podia fazer de jeito nenhum, hoje é o que a gente tem que fazer, né? Então, é isso que fica aqui. Então, acho que a Anice levantou a mão, então nós vamos abrir aqui a fila com a Berenice falando. Eu acho que essa reflexão nossa, ela é muito importante, porque a gente, a meu ver, né, a gente precisa começar a olhar tudo neste planeta de uma forma que transcenda aquilo que a gente está acostumado a ver. Qual é? Talvez seja até voltar a um momento bem anterior da humanidade, quando você reverenciava, né, as águas, o sol, né, a terra e tudo mais. Eu voltei de uma viagem longa por muitos mares, eu andei por muitos mares no último mês, Mar Vermelho, Mar de Mármara, Mediterrâneo, Negro, Egeu, enfim, e Nilo. Então, eu pude sentir, falando de água especificamente, a diferença de energia em cada local onde eu estava, porque essa questão das águas me lembrava o I Ching, que para você fazer mudanças, às vezes você tem que cruzar o grande caudal, que são os mares, né? E então eu fui assim imbuída. Essa viagem foi uma peregrinação assim de muita concentração em cada lugar que eu estava. E as águas eram algo muito importante para mim. Então, quando a gente entra em contato com essas civilizações mais antigas, em que os povos reverenciavam a natureza, não tem jeito, você fica tocado para pensar de novo sobre isso, né? Então, é olhar as águas dos rios, né, do oceano, com esse olhar carinhoso de não poluir, é fato, né? Em todos os sentidos, né? Desde elementos químicos até plástico, etc. Porém, além disso, assim, reverenciar estes espíritos das águas para que a gente entre numa sintonia de comunicação mesmo. O que eu posso fazer, né, por você? Me dê esta intuição, né? Como que nós podemos nos harmonizar com você? O que está tão fora de equilíbrio, né? Num nível mais profundo, porque no nível de ver as coisas a gente está vendo, mas eu estou falando no sentido mesmo de sentir, né? Isso para mim ficou muito forte e eu estou ainda nessa frequência e não quero sair disso. Eu acho que a gente tem que acolher e ampliar, né? Então, eu acho que essa comunicação, e nós somos todos somos todas, né, aqui nesse momento, sintonizadoras, né? Então, eu penso assim, é um convite para a gente se sintonizar com as águas próximas de cada um, né? Do pequeno riacho que passa ali, né? O rio que cruza a nossa cidade, quem está em cidade praiana, que mar é esse, né? Conversar um pouco para ver o que vem de intuição para a gente, porque eu acho que pede um pouco isso, além, claro, com certeza, todas as atitudes práticas, né? Mas também nesse sentido mais espiritual. Era isso que eu queria falar, porque eu senti isso muito fortemente nesse último mês, então era isso que eu queria falar. Muito bom, Nice. Maria Alice. Tem que, isso, abrir o microfone, Maria Alice. Então, eu levantei assim minha mãozinha porque eu entrei na sintonia da fala da Berenice, né? Porque, na verdade, eu tenho essa trajetória, né? Eu sou uma pessoa que vivi 24 anos no interior da floresta amazônica, mesmo com
completamente dentro da selva, né? E eu pude, assim, observar, e de que eu saí de lá para cá, que tem 12 anos que eu deixei de morar lá, mas eu vivo vinculada, todo ano eu vou para lá, tudo aquilo assim. E eu tenho visto daquela época para cá, né, uma grande mudança na mentalidade das pessoas, né? Foi muito forte, porque eu sou, assim, também educadora de profissão, né? Então, eu foi muito forte quando a televisão entrou naquela comunidade. Foi uma coisa, assim, muito forte, porque nós tínhamos uma rádio comunitária, e aí nós convidamos as pessoas da comunidade, qualquer pessoa, jovem, criança, velho, para se expressar a respeito de o que eles estavam sentindo sobre deixar entrar ou não a televisão. Já ia entrar, já estava certo. Então foi muito incrível, porque muitos deles, jovens, eles diziam assim: eu gosto de televisão. Quando eu vou lá na cidade, eu gosto de televisão porque eu vou assistir futebol e tal e coisa, mas eu tenho muito medo do que vai acontecer com a gente quando a televisão entrar. Foi muito incrível, porque nós trabalhávamos muito com a linguagem das crianças, a linguagem natural, cultural, né? Que tem muito a ver com isso que a Berenice trouxe, que era assim, aquele modo tradicional de vida, né? Eu tinha, por exemplo, um grupo eram 19 meninas. Então, a todos os sábados, elas iam sexta-feira de noite para minha casa, e aí a gente preparava comidinha, a gente fazia oração, a gente fazia tudo isso. No sábado, a gente ia silencioso, embrenhava na floresta mesmo, e ficava em silêncio, colhia flores, levava aquele monte de flores, e aí a gente ia para a beira do Igarapé, que, né, era a água mais... aquela aguinha que brota do olho d'água e escorre, né? Para cantar para as águas, e aí jogar flores nas águas, e só depois disso é que a gente falava, que a gente comia, e a gente fazia essa educação. Então, assim, esse era o nosso universo. Essas crianças, elas aprendiam, assim, a ler e a escrever esse tipo de palavra, esse tipo de expressão dessa comunhão da natureza toda, né? Das nossas águas internas com as águas. Então, eu venho disso. Eu era bem novinha, não tinha nem cabelo branco. Minhas filhas eram pequenininhas nesse tempo. Então, foi muito rápido. Eles, assim, com 1 ano de televisão, aquela linguagem, ela desapareceu. Foi uma coisa impressionante. Porque qual é a televisão que chega lá? A novela, né? Aquelas coisas. Então, assim, por esse tempo, eu saí para o mundo, fui andar no mundo, me juntei com umas avós do mundo, de vários grupos de tradições de diversos lugares do planeta, para peregrinar, ler, porque o que nos uniu foi assim, a gente sentir essa ameaça, né? O que as nossas tradições, se elas perdessem o seu espaço, o seu ensinamento, ia ficar muito desprotegida a nossa descendência, né? Os nossos netos, nossos bisnetos, as crianças que ainda estão por nascer, né? Então, nós resolvemos fazer essa peregrinação. Ficamos 11 anos peregrinando pelo mundo, essas senhoras, plantando essa semente de paz. E eu, assim, a minha história dentro desse grupo de mulheres sempre foi a água. Então, eu sempre carreguei as águas, eu carregava as águas de um lugar para outro lugar, eu
eu fazia isso. E até hoje eu estou fazendo isso. Eu continuo fazendo isso. Então, quando, assim, em setembro, né, nós fizemos o seminário, o simpósio, que eu já não me lembro mais qual era o seminário, qual era o simpósio, mas, enfim, eu estava dentro, e a gente resolveu esse movimento, né, das essências de campo de consciência para a cura do planeta. E aí depois a Luísa me deu esse toque das águas, né? Aí eu embarquei ali, na história das águas, porque eu já vinha nas águas mesmo, né? Eu estou contando essas coisas porque assim, eu tive uma experiência muito forte no dia 17 de abril desse ano, de 2024. Eu fui buscar umas águas cristalinas de uma cachoeira, se chama Veredas, do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Eu fui buscar essas águas dessa cachoeira Veredas porque eu queria preparar, botar as minhas essências do Sistema Florestal da Amazônia, que são predominantes do elemento água, dentro dessas águas para fazer esse trabalho de expandir esse campo de consciência, devolver para as águas, né? Então, aqui onde eu moro atualmente, que eu moro no Cerrado, né? Eu moro pertinho do Rio São Bartolomeu, que é um rio muito bonito, muito importante, está muito poluído mesmo. Então, era para a gente levar para lá, para devolver, jogar água, orar para a água, pedir a ela que nos reconheça, né? E que essas essências possam devolver para ela esse nosso amor, esse nosso cuidado, tudo que ela nos deu, né? Então, esse trabalho é o trabalho da minha vida. Eu estou no mundo, faço isso, faço aquilo, mas, na verdade, o meu trabalho da minha vida é esse trabalho, né? Então, eu sou muito alinhada com a palavra da Berenice, e, assim, eu tive essa experiência, que foi uma experiência muito forte, que eu, na verdade, que nem a Berenice disse, eu ainda estou assim, eu ainda não me recuperei, vamos dizer assim, ou não terminei de ancorar aquilo que aconteceu comigo, porque quando eu cheguei lá no pé das Veredas, porque aí eu fui no lugar onde eu costumava, já fui algumas vezes lá, mas aí tem uma moça que ela também é minha aluna de estudar florais da Amazônia, mas ela é uma pessoa muito também que cultiva muitos mistérios da natureza, uma produtora de remédios e coisas. Ela é jovem. Aí a gente foi lá tomar um banho no lugar onde a gente acessa e vê as veredas de longe. Quando foi de noite, ela ligou para mim, porque eu estava num chalezinho lá perto da casa dela, e disse assim: eu senti de te levar lá no pé das veredas. Aí eu digo, que bom, porque eu sozinha não ia poder, sou meio velhinha já, né? Aí eles me levaram, nós somos um grupo, eu estava com a minha filha, e eles ali, a gente foi lá para o pé da vereda. Quando eu cheguei no pé dessa cachoeira, eu tive uma experiência muito forte, porque ela, assim, eles que chegaram antes de mim, que eu fui de carro, dei uma volta, eles subiram pelas encostas, né? E aí eles disseram, ela estava calma. Naquela hora que eu cheguei, ela tinha começado a ficar muito forte, muito forte, muito forte. Sim, ela dava aquele estrondo mesmo, sabe? E aí eu quis descer lá no pé dela mesmo, eu desci ali, para pedir a ela que me desse aquela água, que me desse aquela mensagem, que me desse aquela inspiração. E eu entrei num estado de consciência muito alterado, assim, muito ampliado, em que eu escutava ela falar comigo mesmo. E ela dizia assim: eu sou o poder, você não está entendendo? Agora eu estou tomando o poder que é meu. Foi um negócio tão forte que no dia seguinte, cedinho, eu ia embora e eu fui num outro rio que tem ali, que também chama Bartolomeu.
para pegar uma outra água, porque eu queria juntar várias águas. Eu caí naquela água, bati com a cabeça na pedra. Eu falei, bom, acho que agora eu vou mudar vou desencarnar, vou para outro. E aí não aconteceu nada disso comigo. Eu fui parar no setor de trauma, fazer coisa, como é? Tomografia, não aconteceu nada. Aquilo foi, tipo assim, uma renovação daquilo que ela tinha dito para mim, né? Isso foi dia 17 de abril. Na sequência, né, teve as enchentes da Amazônia, as enchentes do Rio Grande do Sul, essa hecatombe toda assim, né? Então, eu ainda estou dentro desse ir tudo mesmo, assim, do meu tamanho tão pequeno, né, do meu ser tão diminuto, da minha possibilidade tão ínfima, e, ao mesmo tempo, dessa convicção de que, apesar de eu ser tão diminuta e tão frágil, eu acredito que eu sou uma pequeníssima partícula dessa unidade. E que, com isso, com a minha consciência que eu tenho de que eu sou isso, e das flores que eu carrego, da floresta amazônica, que transmite essa mensagem de unidade, e dessa união de todas as águas, e Deus estar junto com vocês, né? Porque isso é muito poderoso também, né? Eu senti muito esse poder lá em setembro, quando a gente fez aquela reunião, né? Eu senti muito assim, gente, nós vamos dar alguma coisa, nós vamos fazer, nós estamos fazendo, apesar de dar problemas às vezes na logística do negócio. Agora mesmo eu estou embaralhada com as logísticas, se eu mando fora, você é para não sei aonde ou para não sei aonde, está aquela confusão, mas não importa, nós estamos nessa conexão, né? Então, é isso que eu tenho para dizer. Eu quero reafirmar a cada instante essa convicção, né? E eu não consigo pensar muita coisa. Eu apenas consigo me abrir para ser um canal dessa realização, porque eu sinto que é isso, né? Porque é diferente para cada uma de nós. Onde eu estou agora? Quem eu posso socorrer? Como é esse socorro? O socorro é de diversas maneiras, né? E sempre nós estamos tomando essas essências, irradiando elas, né? Jogando nas águas. Agora eu faço parte de eu sou conselheira de uma outra organização que é das águas também, chama CIRAT, Conselho Internacional de Água e Transdisciplinariedade. Aí eu fui com eles também, um grupo deles, para o Lago Paranoá, que é aqui em Brasília, né? Fazer esse trabalho de radiação para as águas, né? E aí esse que é presidente dessa instituição foi lá para Bali, que foi agora o Fórum Mundial da Água, lá em Bali, levou essa garrafinha para irradiar lá em Bali. Chegou lá, foi uma guerra. Eles, eu não sei nem explicar, porque eu não estava lá, eu sei que foi uma coisa que eles não queriam deixar que essa expressão do pessoal das tradições pudesse estar presente, a sua fala, a sua reza, dentro do fórum. Era um negócio corporativo que trata a água como uma commodity, sabe? E aí foi uma guerra. E ele levou esses florais, né? Ele levou os florais, ele pingou os florais dentro de uma bacia, e ele irradiou, ele falou, nossa, Maria Alice, eu mesmo não sabe, eu nunca tinha feito isso. Ele seguiu aquele fluxo, né? Então, é isso que eu estou dizendo, se nós estivermos conectados nesse campo, essa convicção, ela tem aquele mesmo poder que ela me disse,
né? E ela me falou aquilo, ela disse, olha, não se engane, eu estou tomando o meu poder de volta. Então, assim, é isso. É muito sério, né? É tão sério que, assim, a gente nem sabe, a gente fala, mas é como se não soubesse nem o que a gente tem que dizer, né? Só mesmo, assim, reverenciar e seguir, ser um canal dessa manifestação, né? Então é isso, falei muito, mas eu queria dividir com vocês. Gratidão. Gratidão, Maria Alice, pela tua fala linda também. Sandra? Boa noite, queridas. Ai, que delícia. Estão me ouvindo? Tá, agora sim, né? Ai, que delícia. Não, a gente tá junto, o coração tá batendo forte aqui de emoção, ouvir vocês falando, é tão bom. E aí eu falei, vou ficar quietinha aqui também, não sei o que eu vou falar, mas daí o coração chama, né? E para dizer assim, como nós estamos conectadas. No dia 5, né, de junho agora, comemorando aí o Dia, né, Mundial do Meio Ambiente, desde 1972, né, quando essa data foi instituída lá pela ONU. Então, eu reuni minhas amigas também, lógico, minhas alunas, nem falar amiga já, né? Minhas alunas, por isso também não pude estar com vocês, que foi no mesmo horário, e para a gente refletir sobre essa questão toda do meio ambiente, né? Então, preparei um material enorme, né? Toda para trazer para a aula. No final, né, 5 minutinhos antes, né, aquela vozinha que a gente tem, né? Assim, nada disso, né? Vamos fazer uma comparação, né? Porque nós somos o planeta e o planeta somos nós. Então, tudo que a gente faz pelo planeta, né, que na verdade lá, tira até um negócio na minha frente que eu não estou vendo vocês. Agora sim, desculpa, né? Tudo que nós fazemos pelo planeta, nós estamos fazendo automaticamente por nós, né? Não tem lá fora, né? Não existe o lá fora. Ah, vou jogar fora, né? Não quero mais esse lixo aqui, então vamos jogar fora. Fora para onde? Não existe fora, né? E interessante que cada ano, né, é instituído um tema para trabalhar o meio ambiente. Esse ano foi restauração de terras, desertificação e resiliência à seca. Esse foi o tema, é o tema de 2024, né? É bom, então tá. Então, como é que nós estamos cuidando também, não só do planetão, né, mas do nosso planeta interno? Como é que nós estamos lidando ao mesmo tempo que nós estamos poluindo lá fora, como nós estamos poluindo aqui dentro? Olha quanta água que nós temos aqui. Então, se a gente polui a água lá fora, e a nossa água, o nosso sistema das emoções, como é que fica? Né? Então, foi muito lindo, sabe? Nós saímos, assim, todas depois, né, online, mas todas bem abraçadas e unidas, porque nós percebemos o quanto é importante a gente trabalhar com a preservação, né? Cuidar para que ocorra cada vez menos que a gente depende da gente, de desmatamento, sabe? Bom, eu sou muito briguenta, eu moro aqui numa região também de Mata Atlântica, e quando eu vejo uma árvore sendo podada, eu nem sei se ela está sendo podada ou cortada, eu já faço escândalo, eu paro tudo, eu grito, eu fico embaixo, até vir as autoridades aí explicar direitinho o que está acontecendo com essa árvore, já criei muito caso, né? Já fui chamada de ecochata, sabe? Aquela coisa toda, não tem problema, pode me chamar, mas assim, essa árvore aqui não vai derrubar, né? Ou então me explica muito bem por que ela está sendo tirada daqui. Bom, enfim, né? Fora isso, toda a poluição mesmo que nós provocamos com embalagens em excesso, com compras em excesso, sabe? Coisas que, né, a gente acaba tendo fases da vida que tem mais ou menos, né? Vontade, necessidade de ter as coisas. Então, está na hora da gente também parar com tudo isso, fazer uma revisão de plásticos, borrachas, etc e tal, né? Mas também lembrar o que nós consumimos, né? Que polui, né? E também quando há o desmatamento, né, lá fora no planeta, quando a gente vê uma queimada, né? Da mesma forma, a gente já faz isso com o nosso corpo, de certa forma, né? Através da degradação do nosso emocional, do nosso mental
e a gente acaba degradando o nosso pequeno mundo, que é o nosso corpo, né? Então, foi muito bom. Eu queria trazer para vocês aqui, para a gente também refletir quanto é que nós poluímos o nosso mundo particular, né? E o quanto que nós, né, também contribuímos para que o nosso planeta, né, fique mais saudável ou não. Então, foi bem legal, foi algo bastante positivo. Aí, logicamente, lembramos das nossas essências, né? Dos florais, né, do suave, e aí fechamos toda a nossa reflexão. E a sustentabilidade, né, onde que fica nessa semana toda, né? Então, acho que agora esse momento é também bastante propício para a gente, mais uma vez, né, colocar a nossa consciência e fazer a nossa parte, né? Gotinha, né? Como sempre, né? Somos gotinhas, e gotinha vale muito, não é? É isso, queridas. Obrigada. Gratidão, Sandra. Patrícia. Então, você falou de analogia, né? Eu gostaria de fazer mais algumas. A exploração de petróleo em águas profundas é feita através de uma torre. É como se estivesse fazendo acupuntura nos mares. E a colocação dessas torres, ela não leva em consideração, ela leva em consideração apenas a posição que é economicamente mais viável, e não aquela posição que seria mais conveniente para os mares receber essa natureza de energia. A outra comparação que eu queria fazer é dos barcos, principalmente os cargueiros. Eles cortam os mares. É como se estivesse arranhando a pele. Outra coisa que eu queria falar também seriam as águas utilizadas na mineração. No seguinte sentido, primeiro, a empresa compra uma área. Quando ela compra essa área, vários regatos, olhos d'água que ali existiam, passam a não ser mais de acesso à população que usava aquele caminho para chegar a manifestações culturais. Por exemplo, festas, parquinhos. O que as pessoas faziam? Elas vinham de uma outra cidade próxima andando por dentro da mata, levavam farofa, farinha, alguns preparados que não precisam de geladeira, e iam bebendo a água desse caminho. Então, é um impacto cultural do desvio dessas águas, né? Para além disso, para a exploração de petróleo, o que eles fazem? Eles injetam a água do mar para sair o petróleo. Você está criando dentro do planeta uma outra espécie de densidade, peso. Não é à toa que a gente está vendo rachaduras entre os continentes. Assim como a água que vem com o ferro das montanhas, para que seja descarregado a mineração nos barcos. A gente tem hoje, as pessoas pararam de falar sobre isso. Chegou a sair na imprensa, mas eles não duraram com o processo. Um cargueiro com ferro, petróleo, enfim, um monte de poluentes que está me faltando o termo agora, esbarrado em abrolhos. Foi uma decisão do comandante de que foi melhor, dadas as situações climáticas, abalroar o navio em abrolhos do que o navio vazar, se quebrar e vazar tudo aquilo que tinha dentro dele. Vai degenerar? Vai degenerar, ninguém tem nem saída para tirar aquele troço de lá. Então, como a gente não é acostumado a pensar nas consequências daquilo que se está fazendo, né? E normaliza
a coisificação não só dos seres humanos, mas também da natureza, sem passar por uma educação de que isso é uma forma de violência. Uma violência muito cultural. Então, a gente deixa de ter, eu digo gente, mas na realidade, mesmo que não seja a gente também não protesta contra isso, né? A possibilidade de ter algum tipo de relação já desde a primeira infância, em forma de educação, com esses entes da natureza, com o entorno à nossa volta. Porque a contabilidade das empresas resolve isso de um modo muito fácil. Existem 2 lugares, vou tentar ser didática, porque essa é a minha área, 2 lugares em que é feito uma reserva para dar conta de consequências daquilo que a empresa faz se der errado. Uma é uma provisão em que ela tem certeza daquilo que ela acha que tem muita possibilidade de ocorrer. Então, vamos guardar um dinheiro para isso acontecer. E a outra é uma reserva, que para que se alguma coisa vier a acontecer. Quando se faz esse registro, eles diminuem o lucro que a empresa tem para distribuir entre os acionistas. Então, esses 2 processos, eles são subavaliados, visível e cruelmente subavaliados. Agora, a pergunta que eu queria deixar é o seguinte: dinheiro vai consertar o mar? Dinheiro vai restaurar a atrocidade que se está fazendo em poços de petróleo? Alguém come dinheiro no Rio Grande do Sul? Então, tem alguma coisa muito funda que a gente tem que mudar no nosso olhar. Gratidão, Patrícia, pela essa reflexão, né? Agora, Kátia, eu não falei inicialmente, né? A Kátia também é sintonizadora, pesquisadora, co-criadora do sistema Vici Florais Mãe Terra, né, Kátia? A gente te associou à SP Flor, né? A SP Flora, não, mas... campo, movimentos e mais movimentos, mas tem aí, né, o coração da Kátia como sintonizadora também, né, Kátia? Então, é desse ponto, desse lugar que eu queria falar agora, né? E tudo isso que a Patrícia colocou, me chega a hora do o que a gente pode fazer, né? E aí, se a Maria Alice é da água e da Amazônia, eu sou da terra e da Mata Atlântica, faz o contraponto, né? Então, perante essa situação toda, o que eu fui fazer? Terra, né? Bora lá, vamos organizar, cada um vai para um lado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, de onde que vem o dinheiro, para onde que vai a essência, vamos organizar, né? E cuidar do lado da terra e ancorar esse negócio e tal. E aí chega o dia 5, o dia do meio ambiente, né? Esse dia tão especial que a gente fez o trabalho que a Luísa está falando com as águas, né? E aí veio uma memória, né? Nesse trabalho muito profundo, veio uma memória. E essa memória foi da terra também, né? Do dia em que nós tínhamos um sítio de produção, já até comentei essa história em algum lugar aí, mas nós tínhamos um sítio no qual nós começamos as pesquisas do sistema IVC, dos florais IVC. Antigamente era florais ainda da mantiqueira, né? Mas nesse lugar era o lugar onde nós cocriávamos as essências, né? Junto com as crianças. A gente entrava no meio do mato lá, né? Mas também tinham algumas essências que nós fizemos com flores que ficavam num território na frente, próximo à casa, né? Mais próximo à casa. E um dia nós chegamos nesse lugar e ele estava totalmente devastado pelo fogo. Uma queimada, equívocos, né? E o negócio comeu solto ali. E matou um monte de flores
das quais a gente dependia para fazer as essências, e que, mais do que isso, eram nossas amigas, né? A gente tinha uma ligação muito grande com essas plantas. E aí foi aquela choradeira, as crianças começaram a chorar, porque a devastação era terrível, né? Naquele momento, a gente não tinha as essências na mão, a essência que era abundância, que a gente tinha retirado daquele lugar, a gente não tinha na mão. E aí o que a gente fez, né? Todos nós, até as crianças, abriram os canais de reiki, né? Eu fui para o meio da região queimada, aquilo fumegava, e a gente trouxe o campo, né? O campo de consciência da essência de abundância, porque era o que trabalha amor incondicional, e a gente ancorou aquilo na terra. E aí a gente saiu abraçando a árvore, as pequenininhas morreram todas, né? Mas as grandes se sustentaram, se aguentaram ali, e a gente foi abraçando as árvores, aplicando reiki, e fomos cuidando daquela região devastada, né? E isso voltou muito forte nesse dia que nós trabalhamos com a água, né? Então, o que a gente pode fazer? O ideal seria que a gente pudesse pegar as nossas essências magníficas e, assim, encher tudo de essência, o planeta inteiro de essência, né? Só que não dá. Então, o que fazer? Pensei muito nesse dia 5. O jeito que a gente tem de enviar é esse envio consciencial. Nós trazemos o campo das essências que a gente conectou, e não só nós produtores, nós pesquisadores, mas cada pessoa que tomou contato com a essência tem aquilo no seu campo e tem essa força dentro de si. E a gente pode expandir esse campo de consciência e chegar naquelas regiões onde não tem acesso. Né? Isso que a Patrícia falou, nesses lugares complicados, dentro da terra, em cima das montanhas, no meio da água. A gente pode levar para todos esses lugares a força e os padrões conscienciais que as nossas essências nos trazem e propiciam, e como uma grande bênção. E aí, quem é reikiano, ancora e leva o reiki. A gente teve um exemplo magnífico no movimento pelo planeta das benzedeiras. Então, vamos benzer o planeta, vamos mandar a nossa boa intenção, a nossa força, o melhor da gente, para o planeta como um todo, e para as regiões onde a situação está acontecendo. Né? Eu venho trabalhando também com as mesas dos dragões, né, as mesas radiônicas, e a gente tem feito trabalhos lindos pelo planeta já há muitos anos, né, mas especificamente também em alguns lugares aliviando em muito a dor. Então, eu acho que eu queria colocar essa possibilidade, né, e isso ficou muito forte, né, muito forte, assim. Tem a hora de organizar, tem a hora de fazer, mas tem a hora de parar, se conectar com a terra, trazer os campos e trazer a potência de cura e de força de cada um de nós, carregada dessas consciências magníficas com as quais a gente pode ter contato, e emanar isso para o todo, né? Para que a gente possa resgatar esses ambientes destruídos, para que a gente possa ativar essa força de cura nossa, em primeiro lugar, mas também a cura planetária, né? Para que o planeta nos ensine como que nós podemos continuar aqui, porque o planeta vai continuar. Quem fez a burrada somos nós, seres humanos. Então, nós, seres humanos, precisamos continuar aqui. E não levar com a gente toda essa biodiversidade que a gente está levando, que a gente possa ter consciência e cuidado para com tudo e com toda a vida planetária. Então, é isso que eu queria colocar, né, essa mudança muito forte assim de conexão. Né? Agora, a gente está direcionando os trabalhos do sistema IVC para trabalhar nesse plano. Então, a gente ajudou bastante esse primeiro mês, fazer toda essa parte terra. Agora a gente está na parte fogo, ar, água, éter, né? E vai entrar diretamente nessa parte, né? Até conversei com a Beth, da Flor e tudo, né? A gente começar nessa parte de envio direto
para os lugares devastados, porque a Bahia também, né? A gente teve, como a Maria Alice falou, problema na Amazônia, as inundações, problema no Rio Grande do Sul. Gente, inundou a Bahia, né? Santa Cruz Cabralha, eu falei errado, outra vez, Cabralha. Inundou de novo, gente. Então, assim, tem um monte de lugar que está precisando, e a gente tem potência, tem força e tem muito amor para fazer a nossa parte, pequenininha, mas fazer a nossa parte de beija-flor, tentando fazer alguma coisa pelo planeta. Então, era isso. Obrigada. Gratidão, Kátia. Camila? Olá, gente. Muito obrigada pela oportunidade de falar. Eu sou a Camila, sou médica veterinária, também sou terapeuta floral, professora, enfim. O que eu queria ressaltar, e achei muito auspicioso eu ficar depois da Kátia, porque nós somos 70% de água no globo terrestre, o que equivale a 1,38 bilhões de trilhões de litros, considerando gelo, água, mar, rio, oceano, enfim. E nós, como seres humanos, temos no nosso corpo 60% de água. O que isso significa? A água ela tem várias analogias que vão trazer a conexão com as nossas emoções. Se o nosso corpo está desequilibrado, o que acontece com a gente? Como é que nós vamos ficar? Como é que vai ser e o que nós vamos ressoar para esse nosso planeta? Então, nós sabemos sim que nós estamos em crise, emergência climática, sabemos sim que existe degelo, existe poluição, a temperatura do ar, a temperatura do oceano, da superfície do mar está acontecendo. Nós sabemos que existe o efeito estufa, mas também nós sabemos que nós também somos água. E como condutores de água, nós podemos vibrar, nós podemos trazer o nosso amor, o bem para o próximo, a fraternidade, a união, que muito se esquece nesse mundo de tubarões, onde o ego, a arrogância, a prepotência, o dinheiro, muitas vezes ele vai tomando conta. Então, quando a gente fala dos animais, até o Batatinha participando, quando a gente fala dos animais e quando a gente fala da terra pedindo ajuda, dessa Gaia, dessa Pachamama, que é tão viva, que é tão rica, e que tem esse sistema que a Lu falou, veias, artérias, e que tem uma intensa conexão, muitas vezes a minha ação pode ajudar nesse momento. A gente foi convidado a ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, assim como teve a guerra, está tendo a guerra, inclusive, e outras coisas pelo mundo. Mas o mundo, nesse momento, pede para que nós sejamos protagonistas de um movimento pelo planeta. E isso pode acontecer da forma que você quiser. A gente tem aqui as essências de campo de consciência, as essências florais, benzimento, reiki, oração, mas muitas vezes ser o ouvido amigo, muitas vezes se autoconhecer, se autovigiar e olhar, peraí, eu tô com muita raiva, tô meio irritada, eu tô sendo grosseira, eu tô em desequilíbrio, como é que eu vou me autorregular? Então, se o planeta grita, secundariamente, porque a gente teve a Covid, que eu nem vou entrar muito nesse mérito, mas se a gente está vindo de uma sequência que está trazendo para nós alerta, a pergunta que eu deixo é o que nós vamos fazer? Como que nós vamos agir como seres? E entender que uma das coisas primordiais é sermos o exemplo. Claro, é muito mais fácil a gente começar aqui, criticar e falar e trazer muitas políticas e muitas coisas que estão acontecendo no mundo, mas eu convido a gente a ir para o movimento contrário, e entender e aceitar que as coisas são como são e que eu vou fazer o meu movimento, eu vou vestir a minha camisa, eu vou ser, sim, esse exemplo, vibrando amor onde quer que eu esteja. E nesse momento, dessa forma, nós vamos ajudar a erradicar não só o que a gente está vendo nos oceanos, o que a gente está vendo em desequilíbrio, mas as desigualdades, a pobreza, a desilusão e todas essas crises emocionais que estão acontecendo no mundo. Então, se tudo isso é água, e se nós somos esse instrumento divino, que nós possamos arregaçar as nossas mangas e fazer a nossa parte. E se a gente esquecer disso, olha para o seu gato, para o seu cachorro, olha para as plantas, olha para as flores, olha para as abelhas, borboletas, e lembra da capacidade
Um exemplo que eu gostaria de trazer para finalizar minha fala é uma história muito interessante. Então, conta-se que uma floresta estava pegando fogo, e pegando muito fogo, e todos os animais estavam saindo da floresta desesperados. E lá ia o pequeno beija-flor no riacho pegar a gotinha de água dele para voltar para o fogo. E ele ia e voltava, ia e voltava. Até que chegou um momento que o senhor macaco deu risada e falou: "Você tá maluco? Você vai morrer! Você não vai fazer nada." E aí ele virou e disse: "Eu estou fazendo a minha parte. Eu sei que a gente pode ser grão de areia, eu sei que a gente é pouco, mas juntos nós somos mais fortes e vamos mais longe." O meu convite para vocês é que vocês arregassem as mangas, paremos de reclamar e entrar muitas vezes nessa energia oposta e vibremos o amor onde quer que a gente esteja. Muito obrigada. Meninas, então, eu acho que esse é um momento maravilhoso, né? Para a gente encerrar aí com a fala da Camila, que a gente possa fazer a nossa parte, ser exemplos, né? Ser beija-flores, né? E é isso que a gente está aqui, né? Um número pequeno, mas estamos aqui enviando as nossas melhores vibrações, conectando os nossos campos de consciência, trazendo para esse movimento as pessoas que ainda não se conectaram, né? Mas que a gente sabe que um dia todos nós estaremos conectados de forma consciente, porque inconsciente nós já estamos, né? Nós somos um, a Sandra falou, né? Não tem dentro, não tem fora, nós somos um, né? Na unicidade. Então, meninas, gratidão imensa, não tem mais o que falar, né? Então, é isso aí, vamos seguir fortes, né? Expandindo o amor que existe nos nossos corações, né? Expandindo a nossa luz e trazendo isso, né? Trabalhando o nosso propósito de alma e mostrando que é possível. É possível. Né? Então, um grande mestre meu, Dr. Zerbini, da cirurgia cardíaca, ele sempre dizia, né? Ele foi o pioneiro dos transplantes cardíacos na América Latina, só não foi o primeiro no mundo por uma questão de que não quis, mas ele dizia: difícil é o que a gente faz com facilidade, e impossível é o que a gente faz com alguma dificuldade. Então, vamos, né, seguir o exemplo de pessoas que mostraram que é possível, que dá para fazer, né? E não importa, a gente começa pequeno, mas fazendo a nossa parte, a gente não tem noção de como isso vai reverberar, porque tem coisas, aliás, tantas coisas, né, que estão acima do que a gente compreende, acima do que a gente coordena, do que a gente entende, né? A gente precisa ser instrumento. Então, que nós sejamos instrumentos da paz, do amor, da união, né? Como diz a oração de São Francisco, né? Da luz e de tudo que é bom, né? Nesse aprendizado maravilhoso, nessa jornada nossa, nesse tempo e espaço, né? Fazendo o nosso melhor, sem nos culpar. Não deu para fazer hoje? A gente fez o nosso melhor. Amanhã vamos fazer melhor ainda. E cada dia tentarmos ser melhores, né? Sem julgamentos, sem crítica, e sabendo que a gente fez o que podia fazer e que tudo está certo. Tudo está no lugar certo. A gente pode ter certeza disso. Para o nosso aprendizado. Se a gente tem isso e trabalha com gratidão, que é difícil, trabalhar com gratidão diante da dor, né? Se a gente tem gratidão e entende que tudo está certo no lugar certo e veio para o nosso aprendizado, e nós temos aí essas essências maravilhosas, né? Então, isso é um presente de Deus, presente. Então, meninas, beijo florido no coração de vocês e bora trabalhar com os animais.